Oi, meu nome é Maria Alicia. Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou ex-aluna da Carlota e eu estudei na Carlota meus últimos 3 anos de ensino médio. Atualmente eu estudo na Faculdade Vale do Pajeú, localizada em São José do Egito, e eu estou cursando o primeiro período de enfermagem. Eu vim contar um pouco para vocês como a Carlota me influenciou a eu estar onde estou no momento. O ano era 2018 e eu entrei na Carlota sem saber o que eu queria. Eu tinha em mente, acho que educação e saúde, só que eu não sabia ao certo qual caminho trilhar. Então, em 2019, no FAC, a professora Thais, ela proporcionou um trabalho sobre profissões. Então, a minha equipe ficou com fisioterapia. Então, a gente montou uma maquete, estudou sobre o assunto e apresentou ele no dia para uma profissional da área, onde ela ia avaliar os critérios do que a gente falava, o local que a gente tinha montado, como a gente interagia e seria a nota do terceiro bimestre. Então eu senti que foi a partir daí que a área da saúde me chamou mais do que a área da educação, porque eu sempre tive um apreço maior em cuidar das pessoas, em servir as pessoas, digamos assim. Então, a partir daí eu me senti muito atraída por a área e só ia crescendo o meu apreço. Só que eu tinha ainda mais um ano por à frente para decidir. Só que esse ano veio atropelado por uma pandemia, onde eu não conseguia pensar direito, acho que não só eu, mas os meus amigos de terceiro ano também. E esse terceiro ano ele era cheio de plano, de viagem, de formatura, de vários planejamentos que a gente tinha. Só que a pandemia veio atropelando tudo e fez a gente desistir de tudo em relação a isso. Só que a gente sempre tentou se manter firme em relação aos estudos, não desistir dos estudos, porque a gente poderia não ter viagem, podia não ter formatura, mas o estudo ele sempre fica. Ele não vai embora também como as outras coisas. As outras coisas são de momento e o que a gente aprende, o que a gente sabe fica para a vida toda. Então a gente sempre se unia, tentava seguir em frente, aprender a matéria, repassar a matéria, estudar, fazer as atividades para não ficar atrasado e fazer as provas para se dar bem, não ser reprovado. Foi um ano triste, cheio de decepções, cheio de pensamentos em desistir, mas a gente nunca desistiu. Sempre vai ter o pensamento de desistir, mas a gente tem que focar no que a gente quer, esquecer desse momento de desistir. As coisas são complicadas, são, mas a gente só carrega o fardo que a gente aguenta. Então, a gente seguiu em frente, fez de tudo, teve a nossa formatura, não foi como a gente esperava, como a gente planejava, mas teve a nossa formatura, foi simples e bonita, mas foi como estava no alcance. A gente não tinha aula presencial, a gente só tinha aula online. Hoje os estudantes têm aula presencial, mesmo que seja de forma de revezamento, de máscara, sem muito contato, mas tem, naquele tempo a gente não podia ter, porque não tinha uma vacina e hoje a gente tem a esperança da vacina. Então a gente concluiu. E eu comecei a cursar na faculdade achando que ia ser diferente, que eu ia voltar presencial, que eu ia estudar ali, sangue a sangue, calor humano. Só que não foi bem assim. A gente começou uma semana presencial e o decreto do governador saiu, onde proibiu as aulas presenciais e a gente ficou só de forma online. Eu pensei em desistir do curso porque eu queria estar presencial, eu queria sentir a emoção do presencial. Só que se a gente for desistir por causa de algumas barreiras, a gente nunca vai seguir em frente. Então eu resolvi firmar e continuar ali no meu curso, mesmo que de forma online. Eu estou terminando o meu primeiro período, mas estou firme e forte. E isso me motiva que um dia eu vou voltar presencial. Tudo indica que seja próximo por causa da vacina. E eu estou firme nisso. E o importante é a gente focar no que a gente quer e estudar, porque não é porque é de forma presencial ou de forma online que a gente vai aprender menos ou mais. De forma presencial sempre tem uma maior qualidade de ensino, só que a gente tem que se esforçar de forma online para ter essa mesma forma de ensino. Então, o que eu deixo para vocês é não desistam do sonho de vocês. Por mais que esteja difícil,
turbulento, mas tentem seguir em frente. Não desistam, sejam quem vocês são e sigam em frente com todas as dificuldades. Pulem todas as barreiras, ultrapassem, tirem todas as pedras do caminho de vocês, mas não desistam. Essa é a essência da vida. Não desistam.